Opa, tudo bem com vocês? Tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao canal Conteúdos de História e nessa aula nós vamos trabalhar a parte 2 sobre queda da monarquia no Brasil. Mas antes de rodar a vinheta, eu não vou dessa vez começar com nenhuma frase filosófica, começar com nenhuma música específica. Na verdade, eu vou começar com uma dica, com uma situação que funciona muito bem para mim. Quando você estiver muito bravo com alguma coisa, ao invés de pegar essa energia da raiva, essa energia da revolta e gastá-la em algo que talvez vai prejudicar a sua saúde ou em algo não tão proveitoso, canaliza essa energia em estudo, canaliza essa energia em aprofundamento pessoal, certo? Roda a vinheta, Gustavo. Bom, após essa vinheta maravilhosa, você não pode esquecer dos 3 passos básicos que eu lembro em todos os vídeos. O primeiro é curtir o nosso vídeo. O segundo é se inscrever em nosso canal. Lembrando sempre, mais de 50% das pessoas que consomem os nossos conteúdos não são inscritas. Então larga a mão de ser mesquinho e se inscreva em nosso canal. E terceiro, se você conhece alguém que essa aula vai ajudar na preparação, compartilhe o conhecimento, certo? Sem mais introduções, vamos à nossa aula. Galera, na aula passada, nós iniciamos o nosso estudo sobre a queda da monarquia no Brasil, trabalhando, primeiro, a questão escravocrata e, por último, a questão religiosa. Nessa aula, nós temos 3 pontos para que a gente possa estudar, para que a gente possa aqui bater um papo, para que a gente possa aqui conversar. Primeiro, a questão militar. Segundo, a questão republicana. E terceiro, a queda propriamente dita. Bom, no que diz respeito à questão militar, o que nós precisamos entender? Todo o papel tomado pelo exército a partir da Guerra do Paraguai. Falei de uma forma bem pausada para que você anote no seu caderno, para que você não esqueça esse elemento do conteúdo. Então, até 1870, basicamente, podemos arredondar para 1870, o Exército Brasileiro tinha uma conotação. O Exército Brasileiro era de uma forma. A partir de 1870, principalmente, o Exército Brasileiro ele começa a ansiar por mudanças, a buscar alterações dentro da instituição. Então, o que acontece, obviamente, antes, durante e depois da Guerra do Paraguai? Antes é muito simples, é muito básico você entender, desde que você tenha estudado o período imperial no Brasil, sobretudo o Segundo Reinado. Vocês devem imaginar uma instituição simplória, uma instituição com uma organização deficitária, uma organização militar sem muitos incentivos, uma organização militar sem ter realmente os quadros hierárquicos bem definidos, ou seja, uma organização militar embrionária em uma nação recém-criada, em uma nação recém-independente. Então o exército nada lembra o que é o exército brasileiro hoje, o que são as instituições militares hoje. Nós tínhamos um exército, inclusive, com falta de contingente para guerras, com falta de pessoas dentro daquela instituição. Não é à toa que nós tivemos os voluntários da pátria, não é à toa que nós tivemos a alforria sendo concedida aos escravos que combateram durante a Guerra do Paraguai, porque a instituição militar no Brasil era extremamente precária, era extremamente deficitária. Isso inclusive vale uma aula sobre a situação do exército no período imperial no Brasil. E claro, vocês imaginam que tudo o que acontecia no exército, que todas as determinações, elas precisavam claramente do aval do Estado, do aval do imperador. Então, além de nós termos uma instituição submissa, nós tínhamos uma instituição extremamente precária, correto?
gravou isso, não vai esquecer mais. É claro que durante a Guerra do Paraguai, nós começamos a perceber o papel extremamente importante que o exército teve nesse combate e que o exército teve nesse conflito, que foi um dos mais importantes que o Brasil já se envolveu em toda a sua história. O exército, a partir da Guerra do Paraguai, ele começa a perceber realmente a sua importância, ele começa a perceber realmente o seu valor e ele passa a analisar, ele passa a refletir sobre todos os problemas que a sua instituição estava passando. E isso vai pesar muito no pós-Guerra do Paraguai. Porque a partir do momento que nós temos esse combate encerrado, é o momento onde o exército chega no imperador e passa a pressionar por mudanças, e passa a pressionar por modificações, por melhores soldos, por melhores salários, por mais investimentos, por um comprometimento no desenvolvimento da organização interna, e também o exército passa a lutar por um protagonismo político. Então o exército brasileiro, a partir da Guerra do Paraguai, ele busca lutar pelo protagonismo, ele busca lutar por realmente um lugar de destaque dentro da organização política brasileira. Então ele quer sim que a sua instituição melhore, mas ele não quer que essa instituição fique sendo dependente dos mandos e desmandos do imperador. Muito pelo contrário, eles passam a desejar cada vez mais autonomia, eles passam a desejar cada vez mais protagonismo, eles passam a desejar cada vez mais espaço na sociedade brasileira. Então o exército, ele passa por uma modificação muito grande no pós-Guerra do Paraguai, no sentido de reflexão, no sentido de interesses, no sentido de busca por melhorias. Entenderam isso? Entenderam esse elemento? Bom, e o que vem iluminar esses interesses? Sobretudo as ideias positivistas, porque agora percebam o contexto, percebam o cenário. Nós temos um império decadente. Esse império decadente, para a infelicidade dele, ele não pode conceder aquilo que o exército quer. Ele não tem condições de conceder aquilo que o exército está ansiando. Até porque o próprio imperador, ele não vê como algo eficiente, ele dá essa autonomia para o exército, ele dá realmente essa relativa independência para aquela instituição. Então, o que ocorre? Nós temos um exército buscando melhorias, nós temos um exército lutando por melhorias, lutando por desenvolvimentos, lutando por espaço político e uma monarquia cada vez mais decadente, um império cada vez mais decadente. E para iluminar todo esse cenário, vem as ideias positivistas, ideias pautadas na ciência, ideias pautadas na razão, ideias pautadas na ordem, ideias pautadas do progresso, inclusive lema da nossa bandeira. Ordem e progresso, que é um lema positivista. E eles passam a enxergar que no império eles não vão conseguir ter essas condições de modernidade, essas condições de investimento, essas condições de autonomia. Então, a partir do momento que nós temos essas ideias positivistas florescendo com bastante ímpeto, florescendo com bastante força, primeiramente, no Rio de Janeiro, a partir da Escola Militar da Praia Vermelha, é que nós vamos começar a ter realmente um cenário onde os problemas, onde as buscas incessantes por melhorias começam a ser iluminadas, começam a ser abrilhantadas por essas ideias positivistas que buscavam, sim, na República, um contexto político, um contexto social, onde o Brasil pudesse crescer, onde o Brasil pudesse ter ordem, onde o Brasil pudesse ter progresso, onde o Brasil pudesse ter desenvolvimento e onde o exército pudesse ter protagonismo. Então vocês estão notando qual era o cenário, principalmente pós-Guerra do Paraguai? Qual foi o cenário que estava realmente emergindo em todo aquele contexto do Segundo Império, do Segundo Reinado no Brasil? E para fechar todo esse cenário de insatisfações, de desejos e de ideais, nós tivemos em 1887, um manifesto do Exército. E era um manifesto principalmente pautado pela honra e pautado pelo respeito da instituição. Porque o que passou a acontecer? A partir do momento que nós começamos a ter setores do Exército
realizando atividades de oposição ao Dom Pedro II, o Dom Pedro II, com todo o poder que estava em suas mãos, começa a ordenar prisões, começa a ordenar muitas vezes castigos, começa a ordenar punições àquelas pessoas que estavam indo contra o seu governo. E é nesse momento que, inclusive, o Marechal Deodoro da Fonseca ganha força. Então o exército querendo mudanças, o exército buscando modificações, sendo iluminado pelas ideias positivistas, começa a enfrentar cada vez mais a oposição do imperador, porque o imperador não queria que o seu braço armado, não queria que a sua instituição militar começasse a ser uma oposição ao seu governo. Então ele ordena prisões, ele ordena punições, e a partir dessas punições, a partir dessas prisões, é que nós temos o exército realizando o manifesto, publicando o manifesto em 1887, um pouquinho antes da queda da monarquia no Brasil, primando pela honra e pelo respeito à sua instituição. Então vocês já notaram, eu não preciso ficar me alongando mais, que a situação entre militares e entre império não estava boa. Correto? E o que não vai estar bom também é o meu humor e o humor do Gustavo, se você não curtiu o vídeo e se você não se inscrever no nosso canal, certo? Vamos voltar então. A questão militar, ela já foi trabalhada, a questão militar, ela já foi falada, está muito bem explicado aqui, eu tenho certeza que vocês não vão errar questões se eles cobrarem de vocês a questão militar. Só que nós precisamos também analisar agora a questão republicana. Como eu falei na última aula, e vai estar aparecendo um cardzinho aqui em cima se você não assistiu, as ideias republicanas, elas já estavam no Brasil há algum tempo. Eu citei para vocês Inconfidência Mineira, eu citei para vocês Confederação do Equador, eu citei para vocês também Guerra dos Farrapos, eu citei para vocês uma série de revoltas, uma série de movimentos brasileiros, onde nós já tínhamos, desde o século XVIII, ideias republicanas sendo discutidas no Brasil. Mas quando é que essas ideias passam a virar realmente um problema para o Dom Pedro II e vira a última pá de cal em seu império falido, em seu império falecido? Em 1870, nós tivemos o Clube Republicano. O que foi o Clube Republicano? O que ele primava? O que ele buscava? Então imagina que nós tínhamos grandes personalidades, tanto do Rio quanto de São Paulo, grandes cafeicultores, grandes intelectuais, grandes pensadores que realmente desejosos da instauração da República no Brasil, eles criam um clube, eles criam uma organização, eles criam realmente um espaço para que eles pudessem debater sobre as questões republicanas no Brasil. Isso quando eu falo de clube, galera, não é um clube como você conhece hoje, que tem piscina, que tem campo de futebol, seria mais uma organização republicana a partir de 1870, com grande força no Rio de Janeiro, com grande força em São Paulo, e eles passam a discutir, naquele contexto do Império decadente, quais os benefícios da República e como eles poderiam pressionar o Império para que essa República fosse instaurada no Brasil, certo? Então, vocês começam a perceber que os burburinhos ali, eles já começam a tomar conta das elites brasileiras, os cafeicultores, os latifundiários, eles organizam realmente toda uma instituição de ideias. E qual era o porta-voz dessas ideias? O jornal A República, que era um jornal carioca. Então nós tínhamos um porta-voz. Essas ideias, elas não ficavam apenas na discussão. Essas ideias eram divulgadas, essas ideias eram explanadas nesse jornal carioca chamado A República, que foi o grande braço auxiliar da imprensa, que foi o grande braço auxiliar de divulgação das ideias republicanas no Brasil na segunda metade do século XIX. Além do Clube Republicano, nós tivemos publicado, e aí a importância do jornal A República, nós tivemos publicado em 1870 o Manifesto Republicano. E esse Manifesto Republicano, como vocês podem imaginar, completamente contra o Império e totalmente favorável à República, contra o centralismo político, contra os mandos e desmandos do imperador, contra
toda a desorganização que estava de administração do país, contra a subordinação das instituições às vontades de Dom Pedro II, ou seja, era um resumo das ideias republicanas que nós tivemos divulgadas pelo Manifesto Republicano. Então vocês estão notando como que o movimento republicano ele vai ganhando força, o que desemboca em 1873, em São Paulo, na Convenção de Itu. E aqui nessa Convenção de Itu, nessa reunião de republicanos, nessa reunião de liberais, nessa reunião de pessoas que buscavam modificações no que diz respeito ao Brasil, a situação do Brasil naquele segundo reinado, nós tivemos a fundação do chamado Partido Republicano. Não é, obviamente, com a mesma conotação que os partidos têm hoje, mas agora nós temos efetivamente uma organização oposicionista a Dom Pedro II. E não era só, vamos dizer assim, os latifundiários, não era só os grandes intelectuais que tinham relações com esses proprietários que buscavam a república. Nós já vimos que outros setores também desejavam a república sendo instaurada no Brasil. E quais esses setores? Um dos mais importantes, nós tínhamos, obviamente, a igreja. Porque a igreja, como eu já falei para vocês, ela via na república uma maneira de ter uma separação em relação ao Estado, de ter uma separação em relação à submissão que ela tinha devido ao regime do padroado e do beneplácito com relação ao Dom Pedro II. Então, a igreja via na república a sua salvação para que tivesse autonomia e independência nas suas atitudes, nas suas ações no Brasil. Nós tivemos também províncias brasileiras, principalmente as províncias menores, o que hoje nós chamamos de estados, mas que na época eram chamados de províncias, que elas enxergavam que a partir do momento que nós tivéssemos a república no Brasil, essas províncias também teriam mais autonomia, porque até então tudo estava centralizado no Rio de Janeiro, até então tudo estava centralizado no Dom Pedro II. E os intelectuais brasileiros enxergavam na república o cenário político ideal para desenvolvimentos, para progressos, para crescimento, para desenvolvimento cultural, para desenvolvimento político. Ou seja, acaba com esse império, some com esse império e vamos instaurar a república, porque a república vai nos salvar do atraso, a república vai nos salvar de todos esses mandos e desmandos e má administração do Dom Pedro II. Certo? Correto? Bom, esses grupos todos que eu falei para vocês, a gente pode pegar todos esses republicanos, todas essas pessoas que estavam contra o império, e a gente conseguir separar de um modo didático entre três grupos, certo? Bom, quais seriam esses grupos? Então nós tínhamos os moderados. O que os moderados queriam? Nós, moderados, desejamos a república, mas desde que a escravidão seja mantida. Então é isso que queriam os moderados. Modificações, mas nem tantas assim. Muda o sistema, mas mantém toda aquela conjectura, correto? No caso dos radicais, dos revolucionários, eles queriam a república e, inclusive, desejamos a república com participação popular no governo. A gente nota que isso não aconteceu. E nós tínhamos os positivistas. Nós, positivistas, desejamos uma república pautada na crença, na razão, pautada na ordem, pautada no progresso, nem que para isso precisamos instaurar uma ordem ditatorial no Brasil. Então eles queriam que o poder se mantivesse nas mãos dos militares, para que esses militares eles direcionassem todas essas questões de modificações dentro do Brasil. Até engasguei na empolgação, né, gente? Aproveita que eu dei essa engasgada, curte o nosso vídeo, se inscreve em nosso canal, correto? Agora, diante de toda essa situação, diante de todo esse cenário que vocês estão vendo, que não era o melhor dos mundos para o Dom Pedro II, nós tivemos a derradeira queda. Obviamente que teve um contra-ataque do imperador. O imperador não era inocente. O que o imperador fez? Ele chegou e nomeou
o tal do Visconde de Ouro Preto. Chegou no Visconde de Ouro Preto e falou: Visconde, preciso que você dê jeito no país. Preciso que você crie políticas e ações governamentais para que esses republicanos eles fiquem quietos, para que esses republicanos deixem essas ideias de lado. Visconde de Ouro Preto tomou algumas ações, inclusive vendo nos militares um grande braço opositor, dissolveu alguns batalhões, e isso foi o tiro no pé do Império. Porque a partir do momento que nós temos uma série de modificações políticas e governamentais sendo lideradas pelo Visconde de Ouro Preto, as pessoas já começaram a ver aquilo e pensar assim: olha lá, ó, olha lá. O imperador Dom Pedro II nomeou esse Visconde de Ouro Preto aí para fazer algumas modificações, mas o interesse dele é continuar no poder. Então não vamos cair nessa. E por um outro lado, o Visconde de Ouro Preto, ele dissolveu esses batalhões, como eu falei, e inclusive nesse período final do governo imperial, nós tivemos um boato sendo espalhado a partir do momento em que o Visconde de Ouro Preto, inclusive, fortalece as guardas nacionais em oposição ao exército, de que o Dom Pedro, juntamente com o Visconde de Ouro Preto, iriam mandar prender todos aqueles militares que estavam sendo oposição ao seu governo. E é nesse momento que os militares falam: agora não, agora chega, agora é hora da gente dissolver esse império. Então chegamos diante de toda essa onda de insatisfações, diante de toda essa onda de ameaças que pairavam aquele contexto final do império, diante de toda aquela ameaça de prisão de alguns opositores, é que nós tivemos o derradeiro 15 de novembro de 1889. E o que aconteceu nesse momento? E agora eu quero que o Gustavo coloque efeitos na minha leitura, porque olha o que ocorre na noite de 14 de novembro no Rio de Janeiro. Vamos lá, trilha sonora especial, hein, Gustavo? Guarnições do Exército do Rio de Janeiro mobilizaram-se e na manhã seguinte ocuparam o centro da cidade. As tropas, sob o comando de Deodoro da Fonseca, tomaram o palácio e depuseram o imperador. Essa mesma tarde, a Câmara declarava a monarquia extinta, proclamando a República como nova forma de governo. Então, nesse momento, nós temos a proclamação da República sob a liderança de Deodoro da Fonseca. E por que essa República aconteceu? Porque nós tivemos esse cenário de insatisfações que eu falei para vocês, a partir do momento que nomeiam o Visconde de Ouro Preto, onde o imperador buscava algumas modificações. A sociedade olha para aquilo com desconfiança. Inclusive o Dom Pedro, ele tenta fazer uma manobra, ele fecha a Câmara, convoca novas eleições para novos representantes, mas naquele momento, galera, já não tinha mais clima, naquele momento já não tinha mais nenhum tipo de empolgação com relação ao Dom Pedro II, e nós temos a instauração da República no Brasil. Certo? Correto? Bom, espero que tenham entendido, espero que tenham curtido o vídeo, espero que tenham realizado a inscrição no canal. Não esqueçam das informações que nós temos na descrição do nosso vídeo. Nós temos link para simulados, nós temos as nossas redes sociais. Sigam a página também no Instagram, para que a gente cresça também no Instagram, para que a gente atinja mais pessoas. E nós temos o link das nossas apostilas, beleza? Grande abraço, até mais. E não esquece da minha dica lá no começo do vídeo.